O deserto não é um lugar onde somos abandonados pelo Senhor. Muitas das vezes achamos que pelas lutas, adversidades que passamos, ou seja, o deserto é a nossa vida, achamos que está tudo perdido, que estamos abandonados pelo Senhor, mas não estamos. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Deixa eu me apresentar, eu me chamo Mary Jane, é um prazer ter vocês aqui, é um prazer, mais uma oportunidade ao qual o Espírito Santo nos concede de podermos estar aqui, trazendo a boa, agradável palavra do Senhor. E queria agradecer os novos inscritos que têm chegado. Seja muito bem-vindo. Aqui falamos da palavra do Senhor. Então, venha comigo nessa viagem, o qual é a palavra do Senhor. E venha cada dia nos alimentarmos juntos. Amém? Se você gostar desse conteúdo, que é a palavra de Deus, não saia daqui sem se inscrever, sem deixar o seu like, sem compartilhar, sem dividir essa palavra com outras pessoas, sem deixar de fazer o ID. Não saia daqui sem ativar o sininho das notificações nas opções todas, para toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você ser aí notificado. Amém? Nosso Deus, Ele jamais nos abandona quando estamos no deserto. Sem Ele, jamais conseguimos atravessar e vencer. Em Isaías 43, versículo 19, vai nos dizer: Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Não a sabereis? Eis que abrirei um caminho no deserto e rios na solidão. Esse é o nosso Deus. Mesmo que não vemos nada, mesmo que não vemos o caminho, mas saiba que o nosso Deus, Ele abre caminho no deserto, como Ele abriu aquele mar e o povo passou a pé enxuto. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele preparou um grande banquete nas regiões celestiais. Ele nos prometeu a vida eterna. Nós somos filhos e filhas, ovelhas desse grande pastor. Nada nem ninguém pode nos tirar desse grande pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele cuida das nossas vidas em todo passo do caminho. A palavra de Deus nunca disse que eu e você seríamos homens ou mulheres maravilhas. Não. Ela disse que nós enfrentaríamos lutas e adversidade, mas que o nosso Deus, em todo o tempo, está ao nosso lado. Muitas vezes enfrentamos situações em nossas vidas que assemelham a realidade de um deserto. Existem várias características de um deserto: solidão, calor extremo, sede, falta de direção, pois a paisagem é sempre igual. Às vezes na nossa vida chegamos a esse ponto. Muitas das vezes passamos em nossas vidas momentos de crise financeira, problemas emocionais, problemas espirituais, conjugal, familiar, emocional. Muitas das vezes achamos que estamos num beco sem saída. Isso nos entristece e nos desanima. Possamos observar o deserto com outro olhar, um olhar positivo. E será que existe algo bom no deserto? Sim, e hoje nós vamos descobrir juntos. Todo deserto tem um propósito, e é no deserto que o nosso Deus nos fortalece e nos prova a nossa fé. O deserto é um lugar onde o poder de Deus se manifesta na nossa vida. O deserto é um lugar de excelente aprendizado, porque é lá que Ele trata conosco diretamente. Em um deserto é para sempre. Por mais problemas que existem no mundo, devemos continuar seguindo em frente, lembrando que o nosso Deus está conosco em cada passo do caminho. Por mais difícil que a situação possa estar ao nosso redor, o nosso Deus sempre está conosco. Possamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude, que nos direcione, que nos ensine nessa caminhada ao longo desse processo no deserto. Muitas das vezes ficamos atrapalhados e muitas das vezes ficamos sem entender
É esse processo que passamos, mas o nosso Deus, ele nos diz que não devemos olhar para trás, mas sim para o alvo, que é Cristo Jesus. Sabe, o Espírito Santo me fez lembrar aqui algo. Houve uma situação em minha vida ao longo desse período de experiência com nosso Deus, de 28 anos pela misericórdia, de caminhada. O Espírito Santo me fez lembrar: Mary, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para a frente, somente para o alvo. Então confie que mesmo passando pelo deserto, eu e você iremos passar por ele, iremos cantar o hino da vitória. Em Isaías 58, versículo 11 vai nos dizer: o Senhor te guiará continuamente, ele fartará a tua alma, mesmo você estando em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos. O Senhor vai conosco no deserto. Podemos ver que no deserto hoje, muitas das vezes, ele nos faz chorar, mas resultará em crescimento, em maturidade para a glória do Senhor. Saiba que o deserto não te destruirá, pois o nosso Deus, ele passa conosco. A sua presença ao longo do caminho é um sinônimo de segurança. Vamos lembrar todos os dias que o nosso Deus é especialista em transformar desertos em mananciais de água. Você tem passado por algum deserto, que possamos colocar, se render ao Senhor, atitude de obediência e adoração. No deserto não é um lugar aonde somos abandonados pelo Senhor. Muitas das vezes achamos que pelas lutas, adversidades que passamos, ou seja, o deserto é a nossa vida, achamos que está tudo perdido, que estamos abandonados pelo Senhor, mas não estamos. Sabe, aquele povo lá do deserto, que ficou 40 anos, o que impediu eles de ver a terra prometida foi a murmuração e a reclamação. Mas em todo passo do caminho que eles estavam, Deus estava com eles. Enviou o maná e de noite a sarça. Então, conosco não é diferente. Nós jamais estamos abandonados. O nosso Deus jamais nos abandona no deserto. O nosso Deus, ele jamais nos abandona quando estamos no deserto. Sem ele, jamais conseguimos atravessar e vencer. Em Isaías 43, versículo 19, vai nos dizer: eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Não a sabereis? Eis que abrirei um caminho no deserto e rios na solidão. Esse é o nosso Deus. Mesmo que não vemos nada, mesmo que não vemos o caminho, mas saiba que o nosso Deus, ele abre caminho no deserto, como ele abriu aquele mar e o povo passou a pé enxuto. Permita que o propósito de Deus cumpra na sua vida. Que você possa vencer, e eu creio em nome de Jesus, esse deserto, para que você venha cantar o hino da vitória. Saiba que com Cristo vamos juntos, eu e você, vencer esse deserto. Deus abençoe.